Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a esse espacinho virtual para essa nossa conversa. É uma grande satisfação estar participando aqui desse ciclo de debates. Eu sou o Marcos Minami, sou mestre e doutor em Direito, sou servidor da 28ª Zona Eleitoral, na cidade do Juazeiro do Norte, na querida região do Cariri. Vejam bem, antes de mais nada, eu quero fazer aqui um agradecimento, uma saudação especial à equipe da Justiça Eleitoral, por estar organizando esse evento tão interessante. E é a minha primeira vez nesse ciclo de debates, pena que nessa modalidade virtual, mas a gente aproveita aqui essas tecnologias para aproximar as pessoas nessa época aqui tão difícil. Quero fazer aqui, então, uma saudação à presidência do tribunal, do desembargador Haroldo, quero também saudar o desembargador Inácio, nosso corregedor, a equipe da Escola Judiciária Eleitoral, o Dr. Roberto Viana, a Águida e toda a equipe que consegue fazer esses encontros acontecerem mesmo nesses momentos tão difíceis. Então, nós temos aqui uns minutinhos para uma conversa. Antes de começar propriamente a nossa conversa, eu quero também saudar aos queridos amigos que estão aí acompanhando esse evento e que vão perder um pedacinho do seu tempo para me escutar, e eu valorizo muito, muito isso. Então, eu prometo que eu vou fazer da melhor maneira que sei, da melhor maneira que posso. Quero saudar também aos amigos servidores, enfim, em especial aos queridos colegas de outros TREs, como o do TRE da Bahia, TRE de Minas Gerais, o meu querido amigo João Andrade, que está dividindo esse painel virtual comigo. Nós vamos fazer algumas observações sobre as ações cíveis eleitorais. Ele ficou com a AIJA, a AINE, enfim, e eu fiquei mais com as representações especiais. Claro que não consigo tratar de todas, porque o nosso tempo aqui é curto, mas vamos fazer algumas reflexões sobre alguns pontos atuais do tema, principalmente no que diz respeito à repercussão dessa emenda 107, essa emenda constitucional 107 nessas representações, e tratar também um pouquinho sobre a representação específica para as eleições 2020, um aspectozinho lá dos recursos no que diz respeito às representações especiais. Então, pronto. O nosso recorte será as representações, o nosso recorte será os assuntos relacionados às representações especiais com alguma atualidade, principalmente para essas eleições. Não vou ter um certo receio de cortar muito dos assuntos que a gente poderia tratar aqui, por uma razão muito simples. A Justiça Eleitoral, a Escola Judiciária Eleitoral, está realizando uma série de eventos virtuais. Eles estão vinculados lá no canal do YouTube do Tribunal Regional Eleitoral, no Instagram também. Então, há palestras e várias conversas lá, até aprofundadas, sobre vários temas: registro, propaganda antecipada. Eu mesmo fiz um panorama inicial das representações. O João Andrade fez palestra lá. O Dr. Emanuel fez um apanhado bem bacana sobre as condutas vedadas, enfim. Como já há muito material veiculado, eu vou tentar só complementar o que nós já temos. E nesse complemento, eu vou tratar com vocês de três temas. A partir, novamente, do recorte das representações especiais. Antes de dizer exatamente quais seriam os três temas, vamos fazer aqui um breve apanhado dessas representações especiais. O que seriam essas representações especiais? Bem, elas surgem... um detalhe também. Eu sei que normalmente quem assiste esse evento, que é um evento que tem já um público esperado muito, muito grande, porque é um evento já consagrado, então nós temos público de várias níveis de compreensão do direito eleitoral, do processo eleitoral. Então, a gente tem aquelas pessoas que já estão acostumadas com o processo eleitoral, já fizeram várias eleições. E nós temos aquelas pessoas que estão se aventurando agora
nesse campo interessantíssimo, que é o direito eleitoral, processo eleitoral, e talvez enfrentem agora a primeira eleição. Então, eu vou tentar falar para os dois públicos. Ora, eu vou estar falando de uma maneira mais básica, que eu sei que aqueles que têm mais costume talvez se enfadem. Ora, eu vou aprofundar um tema, um ou outro tema. Ok? Então, peço aqui uma certa tolerância dos dois públicos possíveis. Pois bem, quando eu penso em representações eleitorais especiais, me parece que a primeira coisa que eu tenho que refletir é, afinal de contas, de onde elas surgem. E aqui é interessante porque várias pessoas me perguntam como é que elas fazem para entender, para compreender essa complexidade que é a legislação eleitoral. Você tem que fazer uma lida cuidadosa em cada uma das legislações eleitorais, a lei das eleições, o código eleitoral, a lei das inelegibilidades, etc., e compreender a razão de ser de cada um. Quer ver? Eu vou dar aqui um exemplo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela. Vou pedir também aqui para vocês uma certa paciência comigo, caso eu não consiga administrar tão bem aqui essa divisão de telas. Vamos ver se eu consigo. Olho na tela. Perfeito, eu consegui. Então, meus caros, vamos começar aqui analisando a lei das eleições. A lei das eleições. Você vai ver toda a lei das eleições? Não. Eu quero que vocês prestem atenção. Eu quero que vocês prestem atenção aqui nesse panorama do que a lei das eleições traz. Perceba, para fazer uma eleição, evidentemente, além dos eleitores, eu preciso saber quem deve concorrer. Por isso que eu tenho coligações, convenções, registro. Esses assuntos, de alguma forma, estão tratados na lei das eleições. As pessoas que vão concorrer, elas precisam veicular as suas ideias. As pessoas que vão concorrer precisam veicular as suas ideias. Por isso que na lei das eleições, eu também tenho aqui os dispositivos de propaganda eleitoral. Perfeito? Só que para veicular ideias, para que esses candidatos possam concorrer a uma corrida, eles precisam de recursos financeiros. Então, a lei das eleições também disciplina isso. Quando eu tenho os candidatos, eles possuem recursos e vão veicular as ideias, é possível que ocorram alguns ilícitos, é possível que ocorram alguns abusos. Então, o que é que a lei das eleições também traz? Ela especifica alguns ilícitos que podem acontecer na esfera eleitoral e qual seria a medida para combater esses ilícitos a partir desse panorama. Minami, e as resoluções o que fazem? Elas atualizam essa legislação para as especificidades de cada eleição. Elas densificam esse conteúdo para as especificidades de cada eleição. Então, para o que nos interessa hoje, basta a gente saber o seguinte: alguns ilícitos são bem relevantes e nos interessam hoje. Por exemplo, os ilícitos relacionados à arrecadação e gastos de recursos. Nos interessa hoje. Então, há ilícitos na arrecadação e aplicação de recursos, constam a lei das eleições especifica como é que deve ser a arrecadação e o gasto. E quem, de alguma forma, viola esses preceitos, ocorre um ilícito. E aqui nós temos uma forma de atacar esses ilícitos. E também nos interessa hoje os ilícitos possíveis caso caso algum detentor da máquina, alguém que tem acesso à máquina pública, à máquina administrativa, utilize de forma indevida essa máquina administrativa em favor não do bem público, do bem comum, mas em favor de candidaturas. Então, nós teremos aqui também uma reprimenda, nós teremos aqui a possibilidade de um ilícito e a possibilidade de atacar esse ilícito. Outra representação especial bem famosa, essa que trata da possibilidade de atacar o ilícito consistente na captação ilícita de sufrágio, a famosa compra de votos. Então, eu teria aqui pelo menos 3 ilícitos
no contexto das eleições, possíveis de serem atacadas pelas representações especiais. Volta aqui para mim. Por que esse nome? Perceba bem. Quando a gente está aqui num procedimento civil tradicional, eu colido meu carro com outra pessoa, por exemplo, eu entro com ação contra essa pessoa, porque eu quero que ela me pague uma reparação por danos morais, danos materiais, enfim. Eu quero que essa pessoa que me prejudicou me pague alguma coisa, perfeito? Isso acontece no âmbito privado. Na justiça eleitoral, a lógica não é bem essa. Mesmo quando eu, por exemplo, candidato, entro com uma ação civil, uma ação eleitoral, uma demanda eleitoral contra outro candidato, na verdade eu não quero que esse outro candidato me dê nada. Eu estou informando a justiça eleitoral um ilícito para que a justiça eleitoral aplique uma resposta, uma sanção, uma penalidade prevista na legislação para combater esse ilícito. Então, quando eu apresento esse problema eleitoral, eu revelo esse problema, eu torno evidente esse problema, eu exponho por escrito, eu apresento uma queixa ou simplesmente eu represento. Então, a representação tem essa compreensão de que eu informo a justiça eleitoral, represento a justiça eleitoral, revelo esse ilícito para que ela tome as providências cabíveis. Perfeito? Então, eu tenho pelo menos essas 3 representações especiais. Há mais, mas eu tenho pelo menos essas 3. Aqui combate o ilícito de captação ilícita de sufrágio. Essa eu não vou tratar hoje. E as outras 2 bem famosas, que é a representação contra aquele que tem a máquina pública e utiliza de forma indevida, e a representação contra aquele que arrecada de forma indevida ou gasta de forma indevida os recursos para uma eleição. Nami, como é que eu sei como é que eu gasto, como é que eu arrecado e gasto em uma eleição? E como é que eu sei quais são as condutas que eu não posso incorrer se eu sou, por exemplo, servidor público? Como eu expliquei para vocês, a lei das eleições, ela minudencia isso, ela explicita isso. Se você pegar esse panorama, basta voltar ao vídeo e dar uma pausa naquele painel que eu apresentei para vocês. E você entender os grandes assuntos da lei das eleições, você começa a atinar, você começa a ter essa base para compreender todo o contencioso civil eleitoral. Perfeito? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar 2 dessas representações que foram bem impactadas pela Emenda Constitucional 107, essa que estabeleceu um novo cronograma para as próximas eleições e outras medidas. Então, vamos pegar 2 das representações que foram impactadas e vamos tratar dela aqui agora. Quais foram essas mudanças? Visto esses 2 assuntos, eu disse que eram 3. O meu terceiro assunto vai ser tratar um aspecto das representações especiais que constam na resolução específica para as eleições de 2020 e que eu quero aqui refletir com vocês. Perfeito? Então, vamos vencer cada um desses temas. Primeiro tema, vamos tratar sobre a arrecadação e o gasto de campanha, sobre a representação contra a arrecadação e gasto indevido. Deixa eu dividir aqui a minha telinha com vocês de novo, se eu consigo. Paciência comigo. Vejam em olho na tela, ver se deu certo. Olho na tela, meus caros. Perfeito, deu certo. Vamos olhar aqui o artigo 30A da Lei das Eleições. O artigo 30A da Lei das Eleições. Perceba, qualquer partido ou coligação poderá apresentar-se eleitoral no prazo de 15 dias. Olha o prazo, meus caros, deixa eu aumentar aqui o prazo. 15 dias de onde? Da diplomação. É muito importante que vocês vejam isso. 15 dias da diplomação.
relatando fatos, indicando provas e pedir a abertura de investigação para apurar condutas em desacordos com as normas dessa lei. Ou seja, se alguém de forma indevida arrecadar e gastar recursos, eu revelo esse fato à Justiça Eleitoral e peço providências. Quais seriam as providências que a Justiça Eleitoral pode tomar uma vez constatadas? Quais seriam as reprimendas? Olha aqui comigo. Reprimenda, parágrafo 2º. Comprovada a captação ou gasto ilícito de recursos, será negado o diploma ou cassado, se já houver sido outorgado. Então, eu nego o diploma ou casso, se já houver sido outorgado, ou que seja uma reprimenda grave. Eu lhe tiro daquela corrida. E, atualmente, principalmente depois dos clamores sociais na lei da ficha limpa, pela Lei Complementar 64/90, quem for condenado em decisão transitada em julgado, quem for condenado em decisão transitada em julgado por captação ou gasto ilícito de recursos, há outras hipóteses, mas vamos focar nessa, se torna inelegível. Inelegível. São inelegíveis quem é condenado por captação ou gasto ilícito de campanha. 8 anos a contar da eleição. Beleza, eu já sei as reprimendas e já sei aqui qual é o ilícito que eu estou tratando. Ó. Representação por arrecadação e gasto indevido. Qual é o grande detalhe que eu quero ver com vocês? O detalhe que eu quero ver com vocês é o seguinte. Olha o que fez a emenda 107. Olha o que fez a emenda 107. Ela estabeleceu que o prazo para a propositura do 30A, será até o dia 1º de março de 2021. 1º de março de 2021. Ou seja, o prazo não é mais, olha como era o prazo, veja aqui em amarelo, 15 dias da diplomação não é mais, para essa eleição, não é mais 15 dias da diplomação. Para essa eleição, o prazo é até o dia 1º de março de 2021. Volta aqui para mim. E qual é o grande detalhe? Qual é o grande detalhe? Perceba o seguinte. Quando surgiu a representação por arrecadação e gasto ilícito, ela não tinha prazo. E o que é que a doutrina começou a defender? Que o prazo seria o mesmo da AGE, ou seja, até a diplomação. E por que isso? Por que isso? Há pelo menos 2 compreensões do tema. 2 compreensões. Vamos aqui analisar cada uma delas. Uma primeira compreensão reflete que quando a Constituição estabeleceu os moldes políticos de como seria o processo eleitoral no Brasil, ela entendeu por bem que, uma vez que alguém fosse escolhido de forma devida nas urnas e alguém fosse diplomado, ela não deveria mais, aquele mandato não deveria mais ser questionado. E, excepcionalmente, a própria Constituição disse, olha, o cara já foi eleito e diplomado. Eu vou estabelecer só essa hipótese para que você possa discutir irregularidades que aconteceram na campanha, depois da campanha. Não quero discutir para essa nossa palestra específica, a R7, vou deixar isso um pouquinho de lado. Então, para discutir ilícitos na campanha, eu só vou autorizar, Constituição, só vou autorizar através de um instituto chamado Ação de Impugnação do Mandato Eletivo. E qual é o prazo para essa ação, a famosa AIME? 15 dias da diplomação. Vamos dar uma olhadinha como é aqui o texto constitucional. Olhem aqui como é o texto constitucional comigo. Só um instantinho. Vejam aqui o texto constitucional comigo. Olho na tela. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias da diplomação. Meus caros, para muitas pessoas, esse aqui seria
o prazo máximo para você discutir qualquer irregularidade durante a campanha. O prazo máximo para você discutir. A partir daqui, 15 dias da diplomação precluiria a possibilidade de você discutir qualquer coisa. Qualquer coisa. Mesmo as outras representações, elas só podem ser manejadas até a diplomação. Mesmo a AGE, feita por uma lei complementar, só pode ser discutida até a diplomação, as hipóteses de cabimento da AGE. Excepcionalmente, eles resolveram alterar o artigo 30A para autorizar, eles alteraram o 30A para autorizar, olha aqui o texto, que eu pudesse ingressar com essa demanda no prazo de 15 dias da diplomação. Então, foi a primeira vez que uma representação, uma dessas representações, poderia ser proposta mesmo depois da diplomação. E por que isso? Porque, para parte da doutrina, esses 15 dias seriam possíveis porque os ilícitos de arrecadação e gasto de campanha estariam albergados aqui no artigo 14, quando ele trata de abuso do poder econômico. Por isso que, excepcionalmente, uma das representações especiais poderia ser discutida mesmo depois dos 15 dias, mesmo depois da diplomação. O fato é que, independentemente disso, passou desses 15 dias, não seria mais possível discutir listas da campanha. Perceba, quando o artigo 30A foi alterado para autorizar o manejo dessa representação 15 dias depois da diplomação, algumas vozes levantaram uma segunda corrente. Qual é a segunda corrente? De que o artigo 14 da Constituição, parágrafo 10, artigo 14, parágrafo 10, não estabelece prazo preclusivo para discutir ilícitos eleitorais. Nami, me explica isso em palavras mais fáceis. Segundo parte da doutrina, seria possível a previsão de mecanismos de institutos de ações eleitorais para combater ilícitos que aconteceram na campanha, que pudessem ser manejadas mesmo depois de 15 dias após a diplomação, ou seja, a Constituição não teria estabelecido um prazo limite para discutir ilícitos nas eleições. Inclusive, houve um manejo de uma ação de inconstitucionalidade contra o 30A, não para dizer que era indevido, os 15 dias, mas para dizer que 15 dias era pouco. Quer ver? Vejam aí na tela comigo essa notícia que eu peguei na internet. Olho na tela. Olha isso aí. Procuradoria-Geral da República opina pela inconstitucionalidade da Lei das Eleições. Então, na ADI 4352, eu vou aumentar aqui para vocês, na ADI 4352, proposta pelo PDT, a PGR deu o seguinte parecer, que esse texto, qualquer partido pode representar no prazo de 15 dias, esse texto impediria o acesso à justiça, porque em 15 dias não daria tempo para discutir isso, não daria tempo para, depois da diplomação, mesmo em 15 dias depois da diplomação, ainda não daria tempo de apurar possíveis ilicitudes na arrecadação e no gasto de campanha. Perfeito? Não, eu entendi. Mas por que você está debatendo isso? Por que você está debatendo isso? A lei complementar, a emenda constitucional 107, elasteceu esse prazo. E isso vai suscitar pelo menos duas possibilidades de debate, a gente tem que ficar antenado. Primeira possibilidade de debate. Talvez alguém entenda que a emenda constitucional 107, ela deu o primeiro passo para que se analise futuramente a possibilidade das demais representações especiais, ou mesmo a específica do 30A, possuírem prazos preclusivos maiores. Então, a emenda constitucional 107 talvez inaugure o entendimento de que
é possível pensar, sim, em combater ilícitos que aconteceram na campanha, mesmo após 15 dias da diplomação. E há se você acompanhar o direito eleitoral nas últimas décadas, o desenvolvimento do direito eleitoral, há realmente cada vez mais menos tolerância com os malfeitos durante a campanha. Então, essa é uma possibilidade de compreensão. A segunda possibilidade de compreensão é no sentido de que talvez alguém suscite seu seguinte questionamento. Veja, a Constituição ela estabeleceu uma medida possível de impugnar o mandato, mesmo depois da diplomação, e ela estabeleceu o prazo para isso. Então, é muito temerário uma legislação infraconstitucional elastecer esse prazo, e autorizar debates contra alguém já eleito e diplomado, para além do prazo da AIME. Então, há interpretações nesse sentido, de que seria possível discutir licitudes durante a campanha, mesmo para além do prazo da AIME, essas interpretações são inconstitucionais. E alguma legislação que trate nesse sentido também seria inconstitucional. E nesse aspecto, talvez alguém suscite a inconstitucionalidade desse pedacinho da emenda constitucional 107. Então, eu tenho dois caminhos opostos. Ou nós estamos vivendo um momento de dar um passo além e quebrar o prazo preclusivo para discutir licitudes no processo eleitoral e transcender os 15 dias da diplomação, ou não, ou se amarra o prazo para esses 15 dias de vez. Ok? Esse é o nosso primeiro questionamento. Segundo questionamento, diz respeito às condutas vedadas, porque a emenda constitucional tratou das condutas vedadas. E para tratar disso, eu vou dividir de novo aqui a minha telinha com vocês. Vamos ver se dá certo. Olho na tela, meus caros. Nós temos aqui no artigo 73, olho na tela, vai já mudar aí para vocês, eu acho. Travou. Deixa eu voltar para mim, acho que travou. Deixa eu tentar de novo. Me desculpem minha falta de... É esse aqui, ó. Agora dá certo. Olha só o que diz o artigo 73, na lei das eleições. Não me repete aí a lei das eleições, o que é que ela trata? Não precisa. Você volta o videozinho e dá uma pausa naquela tela que eu apresentei para vocês. Então, na lei das eleições, há um rol de condutas que não podem ser realizadas por agentes públicos, servidores ou não. Não podem ser realizadas. Utilização indevida da máquina pública. Em resumo, são muitos incisos, mas em resumo não podem três coisas. Em resumo, desviar a finalidade da coisa pública, agir para favorecer alguém ou propagandear para se promover. Não podem essas três coisas em resumo. Se você pegar os incisos do artigo 73, se você pegar os incisos do artigo 73, você encaixa em um desses três grupos. Quer ver? Desviar finalidade, cessão e uso de bem público, uso de material e serviço público, cessão ou uso de servidor público, tudo isso para a campanha, de forma indevida. Você desvia a finalidade da coisa pública. Agir para favorecer, você faz nomeação indevida de servidor, transfere recursos de forma indevida, faz revisão de remuneração de forma indevida, para favorecer alguém e, de alguma forma, tentar beneficiar o candidato. E, por fim, propagandear para se promover. E é aqui que eu quero focar com vocês. Vejam bem. Antes da gente continuar, se alguém incorre em uma dessas condutas proibidas nesses três grupos, quais seriam as consequências? Eu elenquei aqui, ó. Parágrafo 4º do artigo 73. Suspensão imediata da conduta, se for o caso, e sujeição da pessoa à multa. O candidato beneficiado ou não ficará sujeito à cassação do registro. Ok? Enfim, nós temos aqui essas consequências. O que me importa mais
a resolução desse ano especifica a multa de forma atualizada. O que me importa mais é a gente dar uma olhadinha nas condutas vedadas que foram impactadas pela Emenda Constitucional 107. E elas tratam basicamente de propaganda. Qual é o raciocínio? Algumas propagandas institucionais, elas não são permitidas no ano eleitoral, como, por exemplo, eu não posso, no ano eleitoral, transcender os gastos dos últimos anos, os gastos de propaganda institucional. Ou eu não posso, perto da campanha, fazer gastos institucionais de propaganda institucional, porque assim eu estaria de forma indevida influenciando os munícipes ou os moradores daquela circunscrição da eleição. Como é que isso é tratado na legislação? Vamos dar uma olhadinha aqui. Como é que isso é tratado na legislação? O artigo 73, olho na tela aí. O artigo 73, ele diz o seguinte, inciso 6, o que é que não pode? Nos 3 meses que antecedem o pleito, não pode. Publicidade institucional, porque está muito perto da eleição. Eu não posso estar autorizando publicidade institucional, salvo, tem aqui um permissivo, em caso de grave e urgente necessidade pública. Como é que eu sei? Reconhecimento pela Justiça Eleitoral. Eu até cheguei a discutir isso com o João Andrade. A doutrina e jurisprudência é no sentido de que é preciso um reconhecimento prévio pela Justiça Eleitoral. É possível até a gente questionar a natureza jurídica desse pedido desse reconhecimento prévio. Será que aqui a gente teria um novo viés da função consultiva? Mas, enfim, o tempo não nos permite. Eu só quero que vocês entendam que, pertinho das eleições, eu não posso realizar esse gasto com publicidade institucional, a não ser que a Justiça Eleitoral reconheça que é um estado de grave e urgente necessidade. Além disso, no ano da eleição, eu não posso, no primeiro semestre do ano da eleição, eu não posso, aqui nem com autorização, despesas com publicidade que excedam a média dos gastos dos últimos anos, que excedam média de gasto. Por quê? Todos os anos eu estou gastando X, no ano da eleição eu gasto 3X, 4X. Ou seja, eu estou tentando, no ano da eleição, realizar essa propaganda de forma indevida, para além de propagandear o serviço público ou alguma coisa que as pessoas precisam saber, eu estou tentando angariar aí a simpatia do meu eleitorado utilizando recursos públicos. Então, não pode. Aqui não tem nem o permissivo, a possibilidade de você pedir autorização à Justiça Eleitoral. Perfeito? Eu separei aqui, acho que dá tempo da gente dar uma lidazinha, 2 entendimentos sobre propaganda institucional pela doutrina. Eu achei mais interessante esse aqui do José Jairo, só para a gente refletir um pouquinho mais sobre o assunto na próxima conclusão. O que é essa propaganda institucional? Ora, essa propaganda institucional, ela tem o dever de informar a população, Ela tem esse caráter educativo, informativo e de orientação social. José Jairo Gomes. Por que isso é relevante para as conclusões que nós vamos tomar? Porque essa propaganda tem toda relação com a possibilidade de informar a população sobre os problemas da pandemia que nós estamos vivendo. Por conta disso, a Emenda Constitucional 107, sensível a esse problema da pandemia, ela não alterou a lei das eleições, mas ela possibilitou a propaganda institucional nos seguintes termos. Eu fiz aqui um quadro comparativo. Dê uma olhadinha aqui. Como é que ficou. O que era proibido? No lado aqui esquerdo do vídeo, onde tem aqui essa setinha,
como é na lei das eleições. E aqui do lado, como a emenda constitucional 107 agora permite. Perceba que despesas com publicidade no primeiro semestre do ano da eleição não é possível, não é possível. Contudo, para essa eleição específica, para essa eleição, vai ser permitido, sim, gasto com publicidade, nos dois primeiros quadrimestres, desde que seja uma situação, um caso grave e urgente necessidade reconhecida pela Justiça Eleitoral. Então, o que não podia de jeito nenhum, essa propaganda no começo do ano, até a metade do ano, agora pode, desde que reconhecido essa situação de necessidade pública. Então, já há aqui um permissivo do que não podia a partir do inciso 7 do artigo 73. E além disso, quando está pertinho da eleição, você só poderia gastar se houvesse autorização, um reconhecimento da Justiça Eleitoral de que nós temos um estado, uma situação grave e urgente, de grande necessidade pública. Só era possível gastar nesses moldes. Pela emenda constitucional 107, o texto da emenda constitucional já estabelece que é possível, poderá ser realizada publicidade institucional relacionadas ao enfrentamento da pandemia Covid-19. Então, mesmo perto da eleição, é possível sim, gastos de publicidade institucional, desde que relacionados à Covid-19. Então, nós temos aí essas alterações para permitir que a propaganda institucional, no que diz respeito à informação da população sobre a situação da Covid-19, seja permitida, isso não gere consequências como aquelas penalidades que a gente vê aos ilícitos relacionadas à conduta vedada. Falha nossa, conduta vedada. Perfeito? Perfeito. Perceba o seguinte, qual é o grande detalhe aqui que eu quero ver com vocês? Há um detalhe. Eu já tenho visto algumas pessoas dizendo que a emenda constitucional 107, então, permitiu uma ampla possibilidade de propaganda institucional, no que diz respeito à Covid-19. Mas é preciso ler com cuidado o texto. O texto, ao final, ele alerta para a possibilidade de combater ilícitos. Vejam só o finalzinho do texto. Olhem comigo o finalzinho do texto. Eu vou marcar aqui de verde. Resguardada a possibilidade de apuração de eventual conduta abusiva. Ou seja, mesmo no caso da pandemia, se é analisado, se é verificado que houve abuso, é possível sim um questionamento em sede aí de AGE. Perfeito? Volta aqui para mim. Então, vimos dois temas. Vimos o tema do 30A, esse prazo que foi elastecido e as consequências, e vimos as repercussões da emenda constitucional 107 no que diz respeito às condutas vedadas. Mas com esse aviso, mesmo no caso da pandemia, é possível analisar abuso. Vamos para o nosso último assunto. O nosso último assunto trata da possibilidade de recurso das decisões interlocutórias em sede de representações especiais, dessas que a gente está tratando. E por que isso? Construiu-se, meus caros, ao longo do tempo, uma ideia de que as interlocutórias na justiça eleitoral, elas não seriam recorríveis de imediato. Lembrem, as decisões interlocutórias são aquelas que acontecem no curso do processo e que não encerram determinada fase. Então, tem uma sentença que encerra uma fase e durante a petição inicial até a
a decisão, a sentença, qualquer decisão entre o debate, interlocutória, seria qualquer decisão durante esse debate, entre a locução, seria uma decisão interlocutória. E essas interlocutórias, então, construiu-se jurisprudencialmente que elas não seriam recorríveis. Eu não quero resgatar aqui o texto eu sei que o Código Eleitoral trata desse assunto, ele tem até um permissivo maior de recorribilidade, mas o Código Eleitoral ele foi construído em outra lógica, na lógica do CPC de 39, que autorizava até o chamado agravo de petição. Então, não vamos entrar nesse debate. O que é que eu quero fechar aqui com vocês? Se a gente olhar como é que foi a construção jurisprudencial ao longo dos anos sobre a recorribilidade das interlocutórias, vejam isso aqui comigo. Ó. Vejam isso aqui comigo. Deixa eu abrir aqui com vocês algumas decisões. Vejam aqui, decisão de 2004. A decisão interlocutória proferida da decisão interlocutória no processo eleitoral não cabe agravo, visto que a matéria não é alcançada pela preclusão e ela pode ser apreciada no julgamento do recurso. Então, não precluiria imediatamente, você questionaria isso depois. Olha aqui, 2006. As interlocutórias tomadas em sede de investigação judicial são irrecorríveis isoladamente e elas devem ser apreciadas quando da interposição de recurso próprio. Então, você tinha que esperar um segundo momento para poder questionar essa decisão interlocutória. Só que não ficava muito claro que momento era esse, se era na interposição do recurso ou, afinal de contas, quando era isso. Esse precedente de 2020 deixa mais clara a situação. São irrecorríveis de forma imediata as decisões interlocutórias, são irrecorríveis e elas devem ser examinadas no momento da decisão final. No momento da decisão final. E como é que funciona isso? Olha que interessante. Os entendimentos jurisprudenciais, não raras às vezes, eles acabam indo para as resoluções que atualizam a legislação para aquele pleito específico. Olha como está a resolução que trata das representações, a resolução 23608. Ela trata das representações e reclamações para as eleições. Olha que interessante, tem um artigo que ele já é repetido em algumas resoluções, e esse artigo repete o entendimento jurisprudencial e explica melhor sobre a recorribilidade das interlocutórias. Comigo, devagar. As interlocutórias, no curso da representação, não são recorríveis de imediato. Beleza. Nós vimos que é um entendimento que vem sendo construído ao longo dos anos, de que as interlocutórias, elas não precluem. E elas são analisadas pelo juiz eleitoral, vou focar aqui só nas nossas eleições municipais. Em que momento? Por ocasião do julgamento, quando o juiz for decidir. E você pede para que o juiz analise a sua interlocutória, a sua insatisfação contra a interlocutória, nas alegações finais. Então, de novo, as interlocutórias nas representações, isso aqui, resolução para essa eleição, elas não precluem. E elas são analisadas pelo juiz por ocasião do julgamento, desde que isso seja pedido ou pelas partes ou pelo MP nas alegações finais. Não, eu entendi. Mas qual é o detalhe? Por que você está chamando a atenção disso? Não está claro aqui na legislação, na representação, que as interlocutórias são analisadas quando o juiz for decidir, não são recorridos imediatamente, ele analisa mais na frente quando ele for decidir a causa, desde que você, nas alegações finais, suscite isso. Qual é o grande detalhe, meus caros? Porque nós temos uma resolução que trata especificamente da aplicação do CPC no processo eleitoral. Nós temos uma resolução que trata especificamente da aplicação do CPC no processo eleitoral, a resolução 23478. E olha que curioso, ela tem um regime, ela trata da recorribilidade das interlocutórias na seara eleitoral.
E me parece que o artigo dessa resolução não é exatamente o mesmo dessa que a gente acabou de ler. Quer ver? Vejam aí comigo. Deixa eu dividir aqui na tela com vocês. Qualquer coisa, vocês pausem o vídeo e analisem com mais detalhes o que eu estou dizendo. Palestras virtuais têm essa vantagem. Depois você pode ficar remoendo, pausando. Né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vejam aí o texto. Vejam aí o texto. Resolução 23.478. Olho na tela. As decisões interlocutórias nos feitos eleitorais são irrecorríveis de imediato. Tá, não mudou nada. Calma, calma, calma. Olha o que acontece. Elas ficam para posterior manifestação e recurso contra a decisão definitiva de mérito. Ou seja, já teve decisão, ou seja, o juiz não se manifestou sobre essa interlocutória na decisão, você interpõe o recurso, e segundo o parágrafo 1º, essa matéria é conhecida como preliminar à decisão de mérito. O texto desse artigo não está bom, há algumas coisas que a gente pode criticar, o tempo não autoriza, mas a interpretação que eu mais vi desse artigo, eu mandei para vários amigos meus que tratam de recurso, que entendem de recurso, para ver o que eles entendiam desse artigo. E a compreensão é de que esse artigo 19 da resolução 23.478 tenta repetir aquele preceito do CPC, o parágrafo 1º do 2009, de que as interlocutórias não recorríveis por agravo de instrumento poderiam ser discutidas em preliminar de apelação. Então, esse artigo 19, mais ou menos, a interpretação que eu mais ouvi desse artigo, a partir das provocações que eu fiz, era de que ela estava meio que repetindo o artigo 1009 do CPC na seara eleitoral. Minami, qual é a repercussão que eu tenho disso? Perceba que eu tenho aqui 2 regimes de recorribilidade da interlocutória. E eu fiz até um quadro aqui, ver se vocês assimilam de forma mais tranquila o que eu estou querendo apresentar. Ver se a gente assimila de forma mais tranquila. Pela resolução, não estou conseguindo afastar aqui. Pela resolução, as interlocutórias, resolução da eleição, elas não precluem, pela resolução 23.478, aliás, que aplica o CPC na seara eleitoral. As interlocutórias não precluem e você poderia suscitar esse inconformismo como preliminar no seu recurso. Pela resolução das eleições, as interlocutórias proferidas nas representações não precluem e você questionaria essas interlocutórias nas suas alegações finais para que o juiz se retratasse quando decidisse finalmente a causa. Então, eu tenho 2 regimes. Pela resolução 23.478, entendam. Essa é uma interpretação possível, eu não estou fechando questão. E eu estou apresentando para vocês os textos de leis, não é doutrina, são os textos de lei, para vocês analisarem se esses artigos eles se excluem ou eles se complementam. Pela resolução 23.478, então, vou ser bem repetitivo e chato, porque eu sei que o tema é meio chato para quem não tem assim uma certa desenvoltura no que diz respeito ao regime de recursos. Então, pela 23.478, que aplica o CPC no processo eleitoral, as interlocutórias seriam analisadas como preliminar no seu recurso. Então, você deveria esperar eventual recurso para posterior manifestação em recurso contra a decisão definitiva de mérito. E isso seria analisado pelo tribunal preliminarmente ao seu recurso. Já pela resolução que trata das representações, essas interlocutórias, uma vez que você não se conforme com elas, poderiam ser discutidas pelo próprio juiz. Você mostraria esse inconformismo nas alegações finais e tentaria um juízo de retratação. Volta para mim. Então, das duas, uma.
ou eu escolho o regime específico das representações que está na legislação, na resolução específica, e eu só posso recorrer da interlocutória nas alegações finais para ver se o juiz se retrata, ou então eu entendo que os dois regimes eles se combinam. Eu mostro meu inconformismo nas alegações finais, espero para ver se o juiz altera a decisão. Se ele não altera, no meu recurso, aí sim, para um outro juiz analisar, eu suscito isso em preliminar nesse recurso para ver se ele alteraria essa decisão. O exemplo mais clássico de interlocutória nessa esfera eleitoral, para esse nosso contexto, é o da interlocutória, que trata de, por exemplo, negativa de prova. Se pede um determinado prova, o juiz negou essa prova específica, uma prova específica. É um exemplo clássico. Ok. Meus caros, era isso que eu tinha para tratar com vocês. Qualquer dúvida, se eu tiver ido muito rápido, é só você voltar e sair pausando o vídeo nos aspectos específicos, principalmente nesse aqui das interlocutórias. Teria muito mais a tratar das interlocutórias, só isso talvez dê um tema, né? No que diz respeito, por exemplo, à recorribilidade das interlocutórias que tratam de tutela provisória, enfim, se é mandato de segurança, afinal de contas, se eu pego esse regime específico da resolução 23478. Mas, enfim, eram esses 3 pontos que eu tinha a tratar para vocês. O 30A, que o prazo foi elastecido, e isso vai provocar pelo menos 2 entendimentos, vamos acompanhar. O 107, o segundo assunto, o 107, na lei nas condutas vedadas, no que diz respeito à propaganda institucional, embora permita, há sempre a possibilidade de analisar o abuso, e esse terceiro assunto, o regime das interlocutórias. Quero agradecer demais a paciência de vocês, espero ter contribuído de alguma forma e ter trazido mais dúvidas do que respostas. Desejo uma excelente eleição a todos e fica aqui o meu apoio principalmente, claro, sem excluir todos desse processo eleitoral que é muito importante, mas eu quero dar aqui um apoio especial aos meus amigos servidores que estão nas zonas eleitorais e vão enfrentar uma das eleições mais difíceis de todos os tempos, por várias razões, para além das que a gente já conhece. Locais de votação que estavam sendo reformados, que a reforma parou por causa da pandemia, não se sabe se nós teremos os mesmos locais de votação. Alguns postos de saúde que eram locais de votação talvez não funcionem mais. Nós vamos ter uma dificuldade na adesão dos mesários. Muitos deles são do grupo de risco, realmente não devem trabalhar. Mesmo aqueles que não são de grupo de risco, muitos deles estão em situação de hipossuficiência econômica, então fica difícil a convocação. Há um problema no que diz respeito ao treinamento, quantidade de urnas é menor, enfim. Meus caros amigos das zonas, meus caros servidores, fica aqui o meu apoio, até porque eu também estarei nessa linha de frente com vocês. Mas, como sempre, a gente vai conseguir, porque essa eleitoral sempre faz a eleição mais rápida e mais confiável do mundo. Fiquem bem, espero ter contribuído mais para o debate no processo eleitoral. Tchau, tchau.